Vamos passar agora para a irmã Maria Pacheco, que a gente quer ver mais sobre essa preparação para esse povo. Irmã Maria Pacheco, fica à vontade. Adiós. Aleluia. Uma boa noite a todos, né? Irmão Gilsomar, irmão Roberto, irmão Lucas e irmão Breno, né? Que está sempre nos assistindo, nos ajudando. E a todos os irmãos que nos acompanham, né? Através do chat. E tremendo demais esta live, esse podcast de hoje, a respeito dessa preparação, como o irmão pergunta, em que consiste esta preparação? Saber a consistência dessa preparação para quem está, né, nesta sã doutrina. Então, esta preparação, ela não vem de nós mesmos fazermos em nós mesmos, mas o Ruá faz tudo isto em nós, né? Não é por força, não é por violência. E esta preparação, amado, na nossa vida, tem que ser uma preparação não só para o tempo final, deve ser uma preparação diária, todos os dias, porque, como o irmão trouxe aí, o tempo final está aí, mas nós podemos ir a qualquer momento também. Antes de chegar este grande dia do arrebatamento, você pode ir a qualquer momento. Então, amado, a gente temos que estar, como que diz Lucas diz aqui, ó, devemos estar, Lucas 10:35, estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então, que estejamos sempre assim. E sede vós semelhante aos homens que esperam ao seu mestre, quando houver de voltar das boldas, para que, quando vier, e bater logo, possam abrir. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o mestre vier, achar vigiando. E, em verdade, vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa, chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos, né? Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem numa hora que tu não imaginais. Então, é isso. Tanto ele pode vir, como nós podemos ir. Então, essa preparação, amado, eu creio, não é uma preparação na carne. De você estar no momento perto, vamos supor, vai ter um arrebatamento para tal dia. Corre, vai, jejua, faz isso, faz aquilo, fica bem mansinho, trata todo mundo ali. Aí naquela coisa. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa de contínuo. O seu modo de viver, o seu modo de agir, de falar, tem que ser constante daquela mesma maneira. De tratar seu próximo daquela mesma maneira. Não mudar, está chegando o arrebatamento, e peraí, aí começa, oi querida, não sei o quê. Tem que ser o tempo todo esse tratamento. Principalmente, amado, uma das coisas que quando nós nos aproximamos de algo, né, a gente temos que querer uma vida modificada e transformada. A primeira coisa que a gente tem que fazer para esse preparo, amado, eu acredito, é ter o temor a Yahweh. É temer. É como se você não estiver fazendo as coisas só na frente do homem. É como se eu tivesse aqui e algo assim, tivesse como fosse uma coisa que eu pudesse ver, bem presente aqui comigo. Então, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria. E nós devemos sempre ter, em tudo o que vamos fazer, ter isto e ter a sua palavra. Não só assim, eu quero para o arrebatamento, mas ter a palavra diariamente para te conduzir. Que assim você não vai fazer a mala de um dia para outro. É como dizer, olha, tu vai viajar, vamos fazer a mala. O que é que vai botar? Nas carreiras. Não é assim.
Que a qualquer momento a gente pode viajar. Ou pode ir embora daqui, deste mundo, ou e ao chegar, chegou a hora, vamos, é uma viagem que se vai fazer. Então, temos que estar preparado, né? Como diz assim, primeiro temor Iau, para você ali edificar naquele temor, com respeito à sua palavra, com obediência à sua palavra, e você possa estar nesta preparação. Como diz aqui em Tito 2,12, instruindo-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos sobriamente neste mundo, retamente, no temor a Iau, na expectativa da esperança e a manifestação honrosa do grande Iau e do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, o qual ele se ofereceu por nós para redimir de toda a iniquidade, que é o pecado, e purificar para si o povo seu, zeloso em boas obras. E essas obras, amado, essas obras, e ao mesmo preparou para que nós andássemos nela. Como diz aqui, em Efésios 2, versículo, acredito que é o 9, deixa eu ver, aleluia, louvado seja Yahweh, diz assim, versículo 10, porque somos feitura sua, criada em Yahshua Mashiach para as boas obras, as quais Yahweh preparou para que nós andássemos nela. Não é só no final que eu vou procurar andar nessas obras que Yahweh preparou para que eu andasse nela. É uma vida toda que a gente puder fazer, estar ali presente, fazendo a vontade de Yahweh. E isto mesmo, Yahshua deixou um exemplo de fazer a vontade. Yahshua passou até pelo sofrimento. Yahshua, quando estava perto, que sabia que ia ser preso, quando ele chama ali, ele chama a Cefas, e chama Tiago e Elhana, filho de Zebedeu, e vamos orar ali no Getsemane. Ali, quando ele chega para orar, que ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Esperai-me aqui, vigiai comigo. E Al-Shali estava sofrendo, sabendo de tudo que ia passar. Mas ali, quando ele voltou, e aqueles discípulos encontraram dormindo, e ele ali volta novamente, vigiai e orai comigo. Mas quando ele volta e ele ora ao Pai, ele diz, ora, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso está em Matitial 26, 38, 39. Quando ele diz isso, né? Ali, deixando um exemplo para nós, né? Que mesmo ali, ele ali suportou tudo isto e fez isso por nós. Então, amado, como diz em 1 Pedro 4:3, porque o tempo passado foi suficiente para nós, né? A gente agora tem que seguir esse exemplo de Yahshua, porque o tempo passado foi suficiente para haver feito o que agradava os pagãos em libertinagem. O tempo passado já foi. À medida que a gente vai conhecendo, a gente já vai transformando, como ele diz aqui, Pedro disse, porque o tempo passado foi suficiente para haver feito e agradar os pagãos em libertinagem, em embriaguez, em dissoluções e em impulsividade na adoração a espíritos malignos. Aleluia. Para que daqui em diante, no tempo que resta, no corpo, nós não vivamos mais nas paixões humanas, mas para a vontade de Yahweh. Então, quando nós vivemos assim, pela vontade de Yahweh, amado, então ali é como a gente ali, amado, como a gente vai progredir, como diz em 1 Tessalonicenses 4:5. Então, ali a gente já está uma vida em preparação. Porque aqui em Tessalonicenses 4:1 diz, finalmente, irmãos, vos rogo e exortamos em Yahshua Mashiach, que assim como recebeste de nós a maneira que convém andar e agradar a Yahweh, assim andais, para que possais progredir. Então, se a gente não fizer assim, não procurar saber a vontade de Yahweh, então a gente não vai muito adiante. Primeiro é preciso a gente ter sede da sua palavra, porque a palavra ela é como um espelho, nos mostra como nós somos, né? E ali a palavra diz que a palavra diz que assim a vereda do justo ele é como a aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito.
Então, por isso que nós necessitamos desta palavra, para que ela esteja ali, nos corrigindo, porque ela serve para corrigir, para instruir, em justiça, para apresentar todo o homem perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, amado, esta palavra, que ela é viva e ela é eficaz, como diz lá em Hebreus 4:12, ela tem uma eficácia transformadora de exercer este poder sobre nós. Mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, esta palavra, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do ruá, das juntas e medula, apta para discernir pensamento e intenções de coração. E aí, nós estejamos aí, nesta palavra, com esta eficácia, nesse poder transformador. E assim, amado, e assim, depois de estarmos nesta palavra, o que é que nós devemos dizer ao homem? Né? Porque todos nós vamos ter que comparecer este tribunal do Mashiach, como diz lá em 2 Coríntios 5:10. Todos nós vamos comparecer para que recebam o que tenha feito, né? Segundo o que tenha feito, ou pelo corpo, ou bem ou mal. Então, se todos nós vamos comparecer, não vai ter assim, você não vai, ou esse aqui vai, esse aqui não vai. Então, a gente, neste momento, a gente temos que ter essa preparação diária. Essa preparação diária, porque, como diz aqui em 1 Pedro 4:7, ele diz 4:7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiar em oração. O que é ser sóbrio? É você não se embriagar, amado, com tudo que você ouve. Você se embriagar e daqui a pouco você vai após outro. E você ali sai dali da correção que a palavra manda, sai dali daquelas obras, como a gente viu, que algo preparou para que andássemos nela. Se você deixa de ser sóbrio, você se embriagou, você foi após outro. E ele disse, sede sóbrio, vigiai em oração. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade, uns para com os outros. Não é fazer acepção de pessoas. Tratar uma pessoa de um modo, tratar outro de outro, tratar um assim, tratar outro daquele jeito, mas todo por igual. Então, ele disse, nós temos que ter, sobretudo, tem dessa ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidões de pecados. E a gente sabe que a caridade, ele é o vínculo da perfeição, né? Não ser uma caridade fingida, mas ali, a caridade, amado, até é quando a gente suporta alguém, um irmão. Por exemplo, você está ali, você vem trazer uma palavra, e às vezes você é mal compreendida, acha que você é contra, você tudo é contra isso, aquilo outro. Você que está estudando, que está observando, você está sempre com a palavra, você está vendo que tem coisas que tem falhas, que tem erro. E quando você traz isso, você é mal vista. E mesmo assim, o que é que você faz? Muitos dizem assim, não quer saber, mas não, vou dar um chute no balde e vou embora. Mas a caridade, ela é diferente. Suporta. O que é que diz? A caridade, ela tudo suporta, ela tudo crê. Então, esta caridade vai fazer você caminhar mais uma légua. Se alguém te pede para caminhar uma légua, caminha 2. Essa caridade vai exercer em você este ânimo, e nós vamos ser confortados por Ial. Porque sabemos que todos que querem piamente, né, querem piamente andar na sã doutrina, eles sofrerão perseguição, como Shaolo e tantos outros. A gente vê até os profetas, irmão Gilsomar trouxe uma manhã de bênção, que Jeremias era perseguido pelo povo de Anatote. E a gente foi ver que aquele povo de Anatote eram os irmãos da mesma tribo e eram sacerdotes que perseguiam, que fez um pacto para matar ali também Jeremias. Né? A gente sabe aquele povo de Anatote, quando a gente procurou ver lá, quem é esse povo de Anatote? Né?
Porque como era que estava aquele povo? Se a gente for para Jeremias, onde a gente vê, em Jeremias 2, aqui, ó, se a gente for, como eu estou falando a respeito disso, aí em Jeremias 2, quando o irmão trouxe, aqui, ó, deixa eu ver, o irmão trouxe outro Jeremias, parece que foi 5 ou foi 7. O irmão trouxe, mas em Jeremias 2 diz assim, assim diz Iau, que justiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-os levianos? E não disseram, onde está Iau, que fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida de covas, por uma terra de sequidão, a sombra da morte, por uma terra pelo qual ninguém transitava, pela qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, e comerdes do fruto do bem, mas quando nela entraste, tu contaminaste a minha terra, a minha herança, fizeste uma abominação. E ele diz assim, e os sacerdotes também não disseram onde está Iau. Até o sacerdote, por isso, aquele povo de Betote era o sacerdote, irmão de Jeremias, e também os sacerdotes não disseram onde está Iau. Não disseram, foi ver das coisas, onde está Iau? E os tratava, e os que tratavam a lei não me conhecia, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o de nenhum proveito. Então, a gente vê aquela questão ali, que a Bíblia diz que os inimigos do povo de Iau é a própria família, e às vezes é o próprio irmão. É por isso que eu trouxe aquela passagem de a gente ter aquela ardente caridade um para com os outros, mesmo assim suportando, como Jeremias suportou, como Shaial, como Alial, como tantos outros, amado, como Shaolo. E assim dizer, eu vou desistir de vocês, eu vou. Não. A gente temos que ter, a gente temos que plantar, pediu para caminhar uma légua, caminhar 2. Nós temos que ir até o final, porque Iau, como Shaolo disse, é aquele que me conforta. 1 Timóteo 1,12. Graças a Iau que me tem confortado. Então, por quê? Porque Iau nos chamou, quando Iau nos chama para trazer a palavra, então, amado, nós ali estamos procurando e nós estamos falando de acordo com o que o Ruach Kadosh fala a nós. Nós não estamos como, às vezes, no sistema que eu tinha que dizer o que diz o irmão ou o pastor, o cabeça que dizia lá. Porque o cabeça agora, o cabeça é Yausha. Né? E onde há o Ruach, há liberdade para a gente falar. Louvado seja Yahweh. Então, era só essa questão que eu dizia que tiver esta caridade. Porque quando a pessoa não tem caridade, aí diz assim, olha, não quero mais. Não, se dói, fica logo temeroso, fica logo cabisbaixo, fica logo triste, fica logo... Sente um monte de coisa, mas a gente deve fazer, suportar e cobrir com esta caridade, né? Louvado seja Yahweh. E ele diz, sabe por quê? Porque aqui ele também, Pedro, diz aqui nesse próprio 1 Pedro 4,11, ele diz, se alguém falar, fale conforme a palavra de Yahweh. Por quê? Porque Yahweh disse que iria... que o segredo dele seria para os que o temem. E ele lhe faria saber a sua aliança. Então, esta aliança, que a gente sabe que é de melhores e superiores promessas, que Yahweh nos dá, para que ali, amado, porque esta aliança é que nos preparou. Foi aí que saiu todo o preparo que a noiva, quando diz lá a noiva aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Quando diz aqui que a noiva já está pronta, aqui, ó. Depois do madeiro, tudo que Yausha fez, e Yausha chega aqui e chega a dizer em Apocalipse 19:6, ele diz aqui assim, vou ler do 7, né, que é para ficar mais rápido. Regozijemo-nos e alegremos e demos louvor, honra, porque vindas são as bodas. Olha, as bodas ela já é vinda. Por que ela é vinda? Porque já houve o casamento, já houve a união. O que é o casamento, a união? Esse casamento, você já se uniu pelo Ruach Kadosh a Yausha. A união já houve.
E agora vai ter a celebração dessas bodas. E agora é o chamado para celebrar essas bodas. Porque ficou o noivo dentro de você, através do Ruach Kadosh, para apresentar a si mesmo como igreja pura e imaculada. Ele ficou dentro de você. Para fazer isso, como diz Efésios 5, 26, 27. Para apresentar a si mesmo. Por isso que ele diz, regozijemos, porque é vindo essas bodas, porque a união, eu já estou unido com Yahus. E agora eu vou comemorar essas bodas com o Cordeiro quando ele vier, ou quando eu subir. Né? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Por quê? Porque foi dado a ela que vestisse linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho puro e fino e resplandecente são a justiça que Yahweh fez pelos Kadosh. A sua justiça. O que foi que ele disse lá em Isaías 62? Por amor a Sião, não me calarei. Por amor a Shalom, não me aquietarei. Até que veja sair a sua justiça como a tocha acesa. E essa justiça, ela é uma justiça que é manifestada a nós pela imuná, que é dada de fé em fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É você crer que o Pai traçou um caminho. Por isso que ele diz, operai a vossa salvação no temor e no tremor. Lá em Filipenses 2, versículo 11 ou 12, que diz isso. E no temor e no tremor. Então você vai operar algo que já está codificado ali, ó. É aqui, é ali, é como você opera uma máquina. Diz, ó, opere desta maneira. Se você operar errado, não vai servir de nada, vai quebrar. Não vai dar certo. Mas ele manda que a gente opera de acordo com ele disse, olha, não, vamos supor, ele diz assim, não julgueis para não ser julgado. Aí já estou operando ali. Não fazeis acepção de pessoa. Aí já é outro, já vou lá. Não, aí ele diz assim, ali, andai em caridade, já está mandando outro. Então, nós vamos em cada ponto operando naquele temor e no tremor. Aí, e assim, quando nós vamos fazendo como ele disse, a noiva já está preparada, né? Quando ele disse a maneira, só vou deixar agora um pedacinho aqui, a maneira que ele falou assim, é a maneira que eu trago a ti. A maneira de tu chegar aí, a maneira que eu te trago. Eu vou te plantar juntamente comigo na minha morte. Tu vai ser emergido na minha morte. E tu vai ressuscitar juntamente comigo. E ali também é uma maneira de estarmos ali no temor e no tremor. Porque aquele caminho foi que Yahweh traçou para que nós andássemos. Para que aquele caminho, aquela maneira, foi aquela maneira de eu me aproximar a Yahweh. Não tinha outra maneira. Eu não podia pagar um preço. Eu não podia peregrinar, fazer o jejum mais que eu pudesse fazer de mais tempo para chegar a Yahweh. Eu não podia salvar a mim mesmo. Eu não podia tirar a minha iniquidade. Eu não podia fazer nada disso. E me fazer tornar vida. Então, foi este meio que nós temos vida. É este meio aí, é esta preparação que ele te preparou desta maneira para agora você ser um novo ser. Nós sermos uma nova criação, um novo ser diante de Yahweh. E aí, amado, como o irmão Roberto disse, não temas. Não temas. Né? E aí você está na certeza. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Esta é a minha palavra. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Yahweh, ou acesse o site www.atalaiadeyahu.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Yahweh com o irmão Tiaguinho.
Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.